Olá, vamos falar hoje da importância da cavitação em bombas de carga de navios petroleiros, FPSO e FSO. Bem, por que o NPCH disponível é tão importante para a operação de offload com petróleo? O NPCH disponível, que é a altura positiva líquida de sucção, é um conceito fundamental para a operação segura e eficiente de bombas em qualquer instalação industrial. Mas sua importância se torna ainda mais crítica em aplicações marítimas e offshore, como em navios petroleiros, FPSOs e FSOs. A operação de offload, em termos de curva do sistema, é uma operação relativamente simples, onde existe pequena variação em termos de curva do sistema entre o navio, o FSO e o navio aliviador, o que vai receber o óleo da plataforma ou do petroleiro que nós estamos nos referindo. Então, em termos de curva de sistema, não existe uma grande variação que dificulte a questão da exportação do petróleo. No entanto, as condições de sucção das bombas de carga responsável pela exportação desse petróleo para o navio aliviador é uma situação um tanto complexa, cujo nível e posição do tanque que vai alimentar as bombas variam muito em termos de distância e profundidade. Na realidade, são vários tanques, são distribuídos ao longo do navio. Né? Nós estamos vendo aqui uma visão de corte do navio e aqui a planta do navio com vários tanques aqui distribuídos ao longo do costado do navio, como vocês podem ver. As bombas de carga normalmente operam afogada, então não existe problema muito grande relativo à escorva do navio, uma vez que elas estão no nível que normalmente favorece o fato dela estar afogada. Existem sistemas especiais também que auxiliam a questão da escorva da bomba, e a sua localização normalmente está no nível que favorece o escoamento do petróleo até a sucção dessas bombas. Aqui tem um exemplo, uma visão do tipo de bomba. Normalmente fica numa área classificada e o acionador normalmente fica em outro compartimento. Aqui está um outro tipo de bomba tanque, uma bomba acionada por um sistema hidráulico, tem um motor hidráulico que aciona um motor hidráulico, uma bomba hidráulica que aciona um motor hidráulico, que por sua vez vai acionar uma bomba centrífuga que fica imersa no tanque, responsável pelo recalque. Bem, em termos de simples, o NPCH é a medida de pressão disponível do lado da sucção da bomba, para evitar a vaporização do líquido bombeado. Existem dois valores cruciais a serem considerados. O primeiro é o NPCH requerido, que é a pressão mínima exigida na entrada da bomba para que ela opere sem cavitar. Este é um parâmetro intrínseco ao projeto da bomba e determinado em testes e fornecido pelo fabricante em sua documentação. Então, o NPCH requerido depende exclusivamente do projeto da bomba destinada ao serviço de offload. Então, o fabricante já fornece o equipamento com a curva de NPCH requerido traçada, fazendo parte da documentação. O NPCH disponível é a pressão real que o sistema de sucção oferece à bomba nas condições de operação.
Então, esse valor é calculado pelo engenheiro ou operador da planta e depende de fatores como pressão no tanque de sucção, altura estática, perda de carga na tubulação e temperatura do fluido. A regra de ouro para evitar problemas é que o NPSH disponível seja sempre maior que o requerido. Quando o NPSH disponível é insuficiente, a bomba opera em condições de cavitação, o que pode ter consequências graves, especialmente no contexto offshore. Confirmando o que nós falamos, aqui estávamos vendo esquematicamente uma bomba de carga que manda para o navio aliviador e ela transfere de vários tanques aqui. Pode ser de forma isolada, isolando um tanque isoladamente, ou dois, depende do arranjo que a operação vai executar no momento. Então, se a bomba estiver, por exemplo, executando a operação apenas no tanque 1, ele vai encontrar um nível NPSH disponível relativamente alto, apesar do caminho do fluido até a bomba ser longo. No tanque 2 tem um NPSH disponível menor e o caminho um pouco mais curto, mas ainda longo até a sucção da bomba. No tanque 3 tem um nível relativamente alto e o caminho mais curto. E o tanque 4 estou com nível muito baixo, apesar do caminho ser curto. Mas o NPSH disponível aqui possivelmente é o menor NPSH disponível de todos os tanques aqui. Então, as condições operacionais para o tanque 4 são bastante diferentes do tanque 3. Então, por que o NPSH requerido é especialmente crítico em navios e plataformas? A natureza da operação em petroleiros, FPSOs e FSOs torna a gestão do NPSH um desafio de engenharia e operacional ainda maior. Abaixo, nós vamos ver uma tabela que sintetiza os principais motivos. Nós temos vendo aqui o gráfico de NPSH disponível com a vazão da bomba. E aqui, em vermelho, o gráfico do NPSH requerido. E a gente pode observar que quanto maior o nível do tanque e a sua aproximação, maior a curva do NPSH disponível. À medida que o nível do tanque ou a sua distância para a sucção da bomba aumenta, o meu disponível também reduz, fazendo com que o intervalo ou a faixa operacional seja reduzido também. Então, nesse ponto de interseção, a gente tem as vazões máximas obtidas pelo sistema. A partir desse ponto, então, a gente entra no regime de cavitação, ok? Então, tudo que ocorre aqui do lado de cá é cavitação. Então, essa é uma área proibida, ok? Então, a faixa operacional está aqui do lado esquerdo. Então, agora vamos falar de fatores de risco, né? Quais são os fatores que vulnerabilizam a nossa bomba de carga? Nós temos vários fatores. Fator dos fluidos voláteis, variação de temperatura, movimentação da estrutura, grandes vazões e perda de carga e arranjo físico layout. Nós temos aqui também no fator de risco o desafio específico em navios e plataforma. E temos as consequências da falha com o NPSH disponível sendo menor que o requerido. Então, quando se trata de fluidos voláteis, por exemplo, o petróleo e seus derivados possuem alta pressão de vapor, especialmente em climas quentes, o que reduz o NPSH disponível. Bem, qual é a consequência disso? O aumento exponencial do risco de cavitação nas bombas de carga e transferência, uma vez que houve a redução do NPSH disponível. Variação de temperatura. A temperatura do óleo nos tanques pode variar com o clima, com o tempo de armazenamento
ou com aquecimento para facilitar o bombeio. A pressão de vapor do fluido aumenta com a temperatura, reduzindo o NPCH disponível e podendo desencadear a cavitação. Essa é a consequência. O fator movimentação da estrutura. O próprio balanço do navio ou plataforma altera constantemente o nível do líquido, a altura estática, nos tanques de sucção, um componente fundamental para o NPCH disponível. A consequência disso, o NPCH disponível se torna uma variável dinâmica e imprevisível, dificultando a garantia de uma margem de segurança constante. Grandes vazões e perda de carga. As operações de carga e descarga exigem bombas de alto desempenho e vazões muito elevadas, o que aumenta as perdas de carga na sucção e exige maior NPCH requerido da bomba. Bem, qual é a consequência disso? Maior exigência sobre o sistema de sucção para fornecer um NPCH disponível suficientemente alto. Arranjo físico ou layout. O espaço em plataformas e navios é otimizado, o que pode resultar em tubulações de sucção longas ou com muitas conexões, curvas, válvulas, etc., aumentando a perda de carga. A perda de carga elevada reduz o NPCH disponível para a bomba. Essa é a consequência. Então, nós estamos vendo aí vários fatores contribuintes para mexer com o NPCH disponível da bomba de carga. Bem, quais as consequências de ignorar o NPCH requerido em operações offshore? Quando a relação NPCH disponível é maior que o requerido, não é respeitada, a bomba entra em cavitação. As bolhas de vapor que se formam e colapsam geram ondas de choque que causam danos físicos graves, erosão e corrosão das partes do rotor, da carcaça e dos selos mecânicos, em um ambiente corrosivo como o marítimo. Isso acelera drasticamente a falha do equipamento. Perda de eficiência operacional. A bomba perde a capacidade de bombeamento, de vazão e pressão, tornando as operações de transferência de óleo mais lentas e ineficientes. Aumento de custos e riscos. A necessidade constante de manutenção corretiva em equipamentos de grande porte em locais de difícil acesso eleva exponencialmente os custos e introduz riscos operacionais e de parada de produção. O aumento da vibração também pode comprometer a integridade da tubulação e outros sistemas. Bem, como garantir a operação segura? Para assegurar a longevidade e a eficiência das bombas de cargas em FPSOs e FSOs e navios, algumas práticas são fundamentais. Primeiro, o cálculo preciso e contínuo do NPCH disponível. Engenheiros e operadores devem calcular o NPCH disponível considerando as piores condições operacionais, nível mínimo do tanque, temperatura máxima do produto e a maior perda de carga esperada na sucção. Outro aspecto importante, o monitoramento ativo. A instalação de manômetros e sensores na sucção da bomba, aliada a sistema de monitoramento em tempo real, pode alertar a equipe sobre a queda perigosa no NPCH disponível, permitindo ações corretivas antes que a cavitação cause danos. Bem, senhores, era isso que queria chamar a atenção a respeito das bombas de carga. Espero ter contribuído aí para alertar aos usuários de bomba de carga e aqueles que convivem com o sistema. Obrigado.